Introdução aos livros da Bíblia. Juízes, responsáveis pelo direito e pela justiça. Introdução. Apresentar a consolidação dos clãs israelitas em época anterior ao surgimento da monarquia é o objetivo do livro dos Juízes, para garantir estabilidade na posse da terra, e a faz surgir, revestidos de seu espírito, autênticos juízes e juízas, com a finalidade de estabelecer o direito e a justiça, e saírem para combater as forças inimigas. A garantia do triunfo sobre todos os inimigos, proclamada anteriormente no livro de Josué, não é a realidade experimentada pelas tribos neste livro dos Juízes. As cidades e estados instaladas em Razor, Hebrom, Betel e Siquém tornam-se constante perigo e afronta para as tribos israelitas. Os autores aqui não apresentam a estabilidade final e total das 12 tribos unidas e instaladas, cada qual em seu pedaço de terra. Percebe-se isto sim, um modo lento e gradual vivenciado por diferentes clãs na ocupação de seus territórios. É oportuno compreender o contexto social em que o livro foi composto. Entre os séculos 8 e 7 antes do Messias, as fronteiras do reino de Israel, norte, e do reino de Judá, sul, se deparam pela primeira vez com os projetos da expansão avassaladora do Império Assírio. A vida socio-religiosa estava ameaçada. O risco da guerra não somente ameaçava, mas foi uma realidade. Quando no ano 722 a.C., a invasão assíria culminou com a destruição da Samaria pelas forças de Salmanasar V, que exilou os sobreviventes. A partir de 597 a.C., foi a vez do reino de Judá sofrer as incursões expansionistas do Império Babilônico. Nabucodonosor II, monarca de 604 a 562 a.C., comandou pessoalmente a primeira deportação, que fez reféns o rei Joaquim e sua corte, além de 10.000 entre soldados, sacerdotes, eunucos da corte e construtores, todos levados para o exílio, e instalados nas regiões de Cobar e Tel Abib. Entretanto, a situação do reino de Judá se agravaria, 10 anos mais tarde, como desfecho final em 587 a.C. A cidade de Jerusalém e seu templo foram distribuídos e a população restante deportada para a cosmopolita Babilônia, ficando em alguns lugares de Judá os pobres da terra. Nessa situação de ruína e descrédito, surge a necessidade de avaliar e reler a história, no desejo de encontrar respostas para a vexatória realidade que se abateu sobre o povo eleito de Iá. Foi preciso refletir e encontrar as causas de tanto sofrimento. Na releitura histórica feita pelos sábios deuteronomistas, a prática da idolatria e o abandono da Torá são as causas originais dos males que assolaram Israel e Judá. Os reis não foram capazes de assegurar a integridade diante da proposta de Iá, e por isso os juízes são enviados na esperança de se retornar ao caminho de Iá. O fato de suscitar tais líderes certifica essa releitura em pleno exílio babilônico. Recuperar antigas lendas e epopeias, cujo local exato de origem é impossível identificar, foi a resposta encontrada na época da monarquia pelos sábios deuteronomistas para criticar as realezas que se afastaram do projeto de Iá. Essas histórias selecionadas dos 12 juízes eram conhecidas em épocas anteriores ao exílio babilônico. Antigas lendas foram relidas e revestidas com uma mensagem legitimadora de Iá. O que antes era simples saga de algum clã familiar, agora se torna ícone em defesa das tribos de Israel. Ao longo da descrição de todos os juízes, existe a seguinte estrutura literária, em forma de espiral: pecado, castigo, conversão e salvação. Essa dinâmica acontece no ciclo de 20, 40 e 80 anos, números que acenam ao período de uma geração. A narrativa exalta a prática de 12 juízes. São 6 maiores: Otoniel, Aode, Débora, Baraque, Gedeão, Jefté e Sansão. Sobre esse grupo, paira admiração por seus grandes feitos para livrar as tribos de ameaças iminentes. Não lhes falta coragem na luta contra cananeus, midianitas, moabitas, amonitas e filisteus. Os 6 juízes menores, Sangar, Tola, Jair, Abissã, Elon e Abidom, são lembrados sem detalhar grandes atributos ou façanhas. Não exercem nenhum ato de heroísmo em prol de alguma tribo. Estrutura do livro. Primeira introdução. 1, 2 e 5. Destaca a difícil ocupação das tribos de Israel em terras ocupadas pelos cananeus. Segunda introdução. 2, 6 a 3 e 6. Escrita de modo mais catequético, salienta uma alternância entre fidelidade e infidelidade tribais, e como Iá intervém para corrigir seu povo. Primeira parte. 3, 7 a 16 e 31. Corpo central do livro.
Apresenta a história dos 12 juízes em defesa das tribos de Israel. Segunda parte, primeiro apêndice, 17, 18, de redenção tardia. Visa explicar a origem do santuário instalado em Dan. Terceira parte, segundo apêndice, 19 e 21. Narra a guerra de Galaade contra os benjamitas e a reconciliação final entre as duas tribos irmãs. O apelo constante à proteção de Ar revela o desejo de manter-se fiel aos seus planos, bem como o incansável propósito de libertar e assegurar paz e segurança para as tribos até os dias de hoje.